Então, só para os irmãos entenderem, hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre as duas casas de Israel. Esse é o a nossa ideia hoje. E dentro das duas casas de Israel, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho justamente sobre esse mapa mental que vocês estão vendo hoje, tá? Que vai desde Gênesis até Apocalipse. Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos usar essa imagem ilustrada que vocês estão vendo na tela como uma espinha dorsal para vocês entenderem o plano de Deus, né, aonde abrange a redenção. Como é que nós, hoje, sendo gentios, somos inseridos no corpo, somos inseridos nesse projeto, nessa aliança de Deus. Então, a ideia, ela está completamente desenhada na frente de vocês através desse mapa. Eu sempre gosto de dizer, né, quando a gente olha para a palavra de Deus, a própria palavra ela vai destacar o seguinte, ela vai falar do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia ela mostra para nós que existe um projeto feito por Deus, um plano para a salvação da humanidade, que ele foi feito, foi idealizado, ele foi planejado desde a fundação do mundo. E o que vocês vão ver hoje, através deste tema, as duas casas de Israel, ele vai mostrar para nós um pouquinho do plano de Deus para a salvação do homem. Tá? Então, é muito interessante porque vocês entendendo a questão das duas casas de Israel, isso vai nos ajudar a desbloquear muito entendimento da palavra, das cartas de Paulo, das profecias acerca do tempo do fim e tudo mais, tá? Então, espero que seja muito proveitoso para todos nós, tá bom? Tá? Então, eu vou botar aqui na tela cheia daqui a pouco, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? A nossa ideia hoje é falar, eu dividi em tópicos, tá? O primeiro tópico que nós vamos abordar é o fluxo da promessa de Deus. E agora, de cara, eu vou passar assim, ó, só citando alguns textos, vocês vão poder estudar depois em casa eles, quando baixarem o arquivo em PDF, tá? Mas eu quero só citar para vocês, mostrando que existe um fluxo da promessa, né, Pedrão? Isso. Existe um fluxo dessa promessa que começa desde Adão, tá? E vai ter como seu auge, que é aí onde a gente vai parar para comentar mesmo, quando chega ali em Jacó, José e Efraim. Ali vai ser o auge da promessa de Deus ali, de tudo aquilo que Deus veio acrescentando homem após homem, quando Deus fazia a sua aliança. Deus, ele renovava a promessa de Deus. Então, vou botar aí na tela cheia, só para vocês acompanharem um pouquinho esses primeiros slides que são só introdutórios, tá bom? Então, quando a gente olha para o fruto a promessa de Deus, nós vamos ver aqui que existe um fluxo dessa promessa que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. E nós vamos encontrar nessa promessa algumas palavras-chave, como abençoar, frutificar, multiplicar, aliança, nações, multidão, reis, tá? E a palavra-chave usada por Deus é frutifica e multiplica. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, começando por Adão, Deus chega para Adão, o próprio Deus, ele vai abençoar o homem dizendo, frutifica e multiplica, e encha a terra, tá? Nós vamos perceber que essa mesma promessa, esse fluxo da promessa, ele vai ser passado de geração a geração. Quando nós olhamos para Noé, o próprio Deus abençoa Noé usando as mesmas palavras, frutificar e multiplicar e encher a terra. Você vai frutificar e multiplicar. E isso vai se repetir nas várias vezes que Deus fala com Noé. Frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Essa era a bênção que Deus ia passando. E nós vemos esse fluxo, porque olha só, quando a gente chega na promessa de Deus, nós vamos ver que desde Adão até chegar em Abraão, Deus sempre quando levantava alguém, ele abençoava essa pessoa, e a bênção profética de Deus era frutificai e multiplicai,
encham a terra, a bênção vai estar sobre vocês, vocês é que vão encher a terra, tá? Não sei, Pedrão, se aqui você já quer comentar alguma coisa, o que você quer compartilhar conosco, talvez? Então, eu queria atentar para essas palavras-chave que você está dizendo, que os textos dizem: multiplicar, frutificar, encher a terra. A gente tem que entender, irmãos, que Deus ele vai conduzir esse fluxo da promessa de duas maneiras: uma maneira literal e uma maneira espiritual. A gente nunca pode deixar de olhar para essas duas linhas. Deus ele vai conduzir uma linha literal, onde ele vai colocar em prática, usando a literalidade do poder da sua palavra, e, paralelamente a isso, ele vai usar o lado espiritual. Você pode ver, quando Deus, ele no Éden, ele instituiu homem e mulher governantes, ele dá todo o poder ao homem e à mulher antes do pecado e diz para eles encherem a terra e sujeitar a terra a eles, a Deus. Então, enche a terra da sua descendência e sujeite a terra a mim, os seus descendentes, a sua prole, a mim. E isso, ali, ele já mostrava na literalidade o reino de Deus estabelecido. E aí, essas coisas, elas vão aumentando o espectro, elas vão aumentando até abranger toda a terra. Por isso, Deus, ele manda encher, e vai, na sequência do estudo, a gente vai ver como Deus vai conduzindo isso. Ele tinha que começar por alguém, e tinha que começar por uma nação, porque a promessa envolve um homem, nação, descendentes, e encher toda a terra. Então, as coisas precisavam ser conduzidas de forma literal e de forma espiritual. É isso aí. Então, quando a gente acompanha o fluxo da promessa, nós vamos ver que Deus ele dá ao primeiro homem a bênção, né, de dominar a terra. Tá? É interessante que a Bíblia vai dizer que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens, para que o homem dominasse. E isso começa lá no Éden, quando ele fala com Adão. Então ele deu a terra ao homem e mandou que o homem frutificasse e abençoasse. Deus abençoou o homem, ele deu a sua bênção. Só que essa bênção ela vai percorrer todos os homens que vêm daí para frente. Então nós vamos ver que existe um fluxo dessa promessa. Adão, Noé, agora nós vamos ver Abraão. Só que cada vez que Deus vem e renova essa bênção profética, como Pedro diz, ela tem um cumprimento literal, mas tem um cumprimento espiritual. Nós vamos ver que cada vez que Deus abençoa, ele amplia essa promessa, ele amplia a revelação. Então olha só como vai acontecer em Abraão agora. Em Abraão, nós vamos ver que Deus, ele abençoa dizendo o seguinte, ó: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e eu porei a minha aliança. Olha as palavras-chave que vão estar daqui até o final do estudo. Porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei. Tá? Então ele vai dizer assim, ó, grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Olha o plural aqui, não é de uma nação só. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar. Olha só a palavra aqui, ó, multiplica e frutifica. Então ele vai fazer frutificar grandissimamente, e em ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, tá? Depois de ti e as suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então, irmãos, nós vamos perceber aqui que existe um fluxo da promessa correndo sobre todos os personagens, tá? E aqui em Abraão não é diferente, nós vamos ver a mesma promessa que foi feita anteriormente: frutifica e multiplica. Vou te fazer pai de muitas nações, tá? De muitas nações. Então, essa era a ideia da bênção de Deus sobre Abraão. Tanto que nós vamos ver que existem vários textos onde Deus vai falar isso para Abraão. Eu citei aqui mais um
só para os irmãos darem uma olhada, porque Abraão, Deus repete essa bênção por várias vezes, tá? E isso é chave para o que a gente vai falar daqui a pouco. Em Gênesis, Deus vai dizer para Abraão assim, ó, o Senhor aparece para ele e o Senhor vai dizer assim, ó, que de veras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceu a minha voz. Tá? Vamos ver que essa mesma promessa que Deus está fazendo em Gênesis 22, ela está ligada ao que Deus fez quando chamou ele, lá no início, em Gênesis 12, ó, todos os povos da terra serão abençoados por meio de Abraão, tá? Então, irmãos, nós podemos olhar para esse fluxo da promessa e nós vamos ver que todas essas palavras, elas não estão ali por um acaso, tá? Até o Pedro depois vai comentar melhor essa ideia, mas olha as palavras que Deus está falando para Abraão. Deus ele está começando a dar palavras-chave. Além de nós vermos ali o frutifica e multiplica, Deus está dizendo para ele que ele daria uma descendência que seria como as estrelas dos céus e outra como a areia da praia do mar, tá? E essa ideia da areia da praia do mar, ela tem muita revelação. Nós vamos ver mais adiante nesse estudo que até no Novo Testamento vai ser citada essas mesmas palavras nas profecias que vêm após isso. Né? Não sei, Pedrão, se aqui tu já quer comentar sobre essa ideia um pouquinho, só para o pessoal ir acompanhando à luz desse estudo. Então, o que os irmãos têm que prestar atenção nessas palavras sublinhadas em amarelo, na descendência abraâmica que ele está dizendo ali, essa descendência, ela é Cristo. Essa descendência, ela se cumpre em Cristo. E aí, quando você vê no texto que a descendência será como as estrelas do céu e a areia, como é que é? Bota lá de novo o texto lá, Tiagão, para não me perder, eu não consigo gravar. Ó, isso aí, ó. Abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Você vê a sua descendência, a palavra aí é zerar, é semente, na sua semente, na sua zerar, que no grego a palavra é, se eu não me engano, é esperma. A semente é zerar no hebraico e esperma no grego. E essa semente é Cristo. E você vê que ele deixa uma pista aqui: multiplicarei a tua descendência, multiplicarei a Cristo como estrelas do céu. É o corpo de Cristo, porque Cristo tem um corpo. Então ele não está falando só de Cristo, ele está falando de Cristo e daqueles que creriam em Cristo, que são as estrelas do céu. Então isso tudo, você está vendo que ele está falando em código, em figura de linguagem, profeticamente, mas que não deixou de se cumprir na literalidade. E outra coisa que a gente tem que entender, irmãos, que vai ser dito mais na frente, é que toda essa descendência que está em Cristo, que nos une, nos liga diretamente em Abraão, ela tem como pré-requisito a fé e a obediência. Foi o que sustentou Abraão e imputou justiça diante de Deus a ele. Obediência e fé. Os obedientes e os que têm fé são os que fazem parte desta descendência em Cristo, que é a descendência abraâmica. Só isso, fica atento nesses pormenores da palavra, nesses detalhes, nessas palavras-chave, e sempre entenda a coisa literal e a coisa espiritual caminhando junto. Deus orquestrando dessa forma. É isso aí, vamos embora. São palavras-chave, tá? E o detalhe para a gente entender o desenrolar do plano de Deus são justamente esses links que Deus vai deixar desde o início até o final, conectando um texto ao outro, tá? E é interessante porque o que eu vou falar agora, vocês vão ver a gente repetindo no meio. Deus, quando ele fala que ele vai dar uma descendência como a areia do mar, lembra que mar, ele vai apontar para povos, tribos, línguas e nações. Então, nós vamos ver que lá na frente, quando a gente falar que Deus semeia, nós vamos ver que está ligado ao mar, a areia do mar. Tá? Só que
as pessoas que agora entram em Cristo vão se tornar como as estrelas do céu, porque nós vamos ver vários textos mostrando justamente isso, né? Que aqueles que conduzem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas do céu. Então existe ali uma descendência terrena, mas vai existir uma descendência divina, né? Que tem origem ali. Mas essa descendência terrena, ela está muito ligada principalmente não só ao povo de Israel, mas com as nações que vão estar espalhadas no mundo, que a gente vai ver ali na frente também. Então, tudo isso é chave para desbloquear profecias, tá? Mas olha só, a bênção, ela percorre um fluxo. Adão, Noé, Abraão, e o texto ele vai continuar correndo. Ó. De Abraão, nós vamos ver que vai para Isaac a bênção de Deus. Né? Quando chega em Isaac, nós vamos ver que o Senhor ele vai aparecer a Isaac e ele vai abençoar Isaac. Quando o Senhor abençoa Isaac, quais que são as palavras que o Senhor vai falar para Isaac? Ele vai dizer assim, ó, multiplicarei. Olha a palavra de frutifica e multiplica aparecendo de novo. Ó, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Tá? E darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Tá? Algo aqui que eu quero destacar antes de passar para o próximo texto, que é muito importante, que aqui é só introdução até agora, que Isaac é chamado de o filho da promessa. Tá? E perceba que para Isaac, que é o filho da promessa, nós vamos ver o cumprimento disso só no Novo Testamento, quando Paulo vai falar de Isaac e de Ismael. Para Isaac, que é filho da promessa, o Senhor se dirige dizendo que vai multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. Perceba que aqui tem uma conexão importante. Ele não fala da areia do mar, embora exista sim uma descendência terrena, mas perceba que a pista com a qual o Senhor está conectando a bênção profética é como as estrelas do céu, fala de uma descendência celestial, de coisas maiores, proféticas, aquilo que o Pedro falou da linhagem espiritual, né? Não é só a parte física, mas tem a parte espiritual. Então nós vamos ver esses pequenos detalhes ao decorrer desse assunto. De Isaac, nós vamos ver que a mesma bênção é passada a Jacó, tá? E aqui a gente vai começar já a perceber alguns detalhes. Isaac, quando ele abençoa Jacó, as palavras são o quê? Ó, te faça frutificar e multiplicar, tá? Para que sejas uma multidão de povos. Perceba que a bênção que Isaac havia recebido do Senhor, ele passa para Jacó. Frutifica e multiplica, tá? E o próprio Jacó, quando ele for abençoar, ele vai abençoar seu filho José, tá? E aqui eu quero fazer um adendo, só para os irmãos entenderem, tá? Esse início a gente só está correndo um pouquinho, porque a gente quer chegar agora. Agora é que a gente vai começar a desdobrar um pouquinho o assunto sobre as duas casas de Israel, porque agora começa a ficar interessante o desdobramento dessa promessa inicial de frutificar e multiplicar. Tá? Mas o que é interessante quando a gente vê aqui, ó, quando a gente estuda genealogia, nós vamos ver que existe a chamada bênção da primogenitura. Existia o primogênito, aquele que tinha direito à maior parte da bênção vinda do seu pai. Só que quando a gente olha no plano de Deus, no fluxo da promessa, quem herdou a bênção de Deus não foi o primogênito. Sempre foi o segundo, sempre foi um filho menor, tá? Foi um filho que nasceu depois. Por que é importante a gente perceber? Quando nós vemos ali Adão, ele tem Caim e Abel. Não foi Caim que herdou a bênção da primogenitura, vai ir lá para Sete. Né? Quando a gente vai ver Noé, a gente vai ver Abraão. Eu acho que de Abraão para frente já vai ficar bem mais explícito isso. Abraão, ele tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Né? Ismael era o primogênito, mas a bênção da primogenitura foi para o segundo, Isaac. Isaac, ele tem 2 filhos também, Esaú e Jacó. Né? O que faz? O primogênito era Esaú, mas a bênção vai para Jacó, o segundo. Jacó, ele tem 12 filhos. Tá? A bênção deveria ser para Ruben, ou Simeão. Né? Ali, os primeiros. A bênção não é passada para eles, vai ser passada para
José. E José vai ter 2 filhos, como a gente vai ver, e a bênção também não vai para o primeiro, vai para o segundo. Tá? Por que é importante a gente entender isso? É genealogia, é aquela coisa que às vezes a gente passa batido. Mas porque aqui tem uma figura onde Deus está apontando para o povo da primeira aliança, que é são considerados como os irmãos mais velhos, e o povo da segunda aliança, que são os irmãos mais novos. E nós vamos ver que a bênção da primogenitura ela vai recair sobre quem? Sobre o povo da nova aliança, tá? Deus já estava mostrando um plano de Deus tipificado na figura da genealogia, da primogenitura, tá? Então, quando a gente lê José, eu acho que é interessante aqui vocês entenderem esse texto, porque olha só o que ele vai dizer para José aqui, ó. Para José, ele vai dizer assim, ó: depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Né? Olha só que Jacó já estava profetizando os últimos dias, tá? José é um ramo frutífero. Lembra da bênção do frutificar e multiplicar? Ele é chamado de ramo frutífero, junto à fonte, e os seus ramos correm, né, sobre o muro. Quando Deus chama ele, Deus vai abençoar, Jacó vai abençoar José, dizendo o seguinte, ó: pelo Deus dos teus pais, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com a bênção dos altos céus, com a bênção do abismo e com que está embaixo, e com as bênçãos do seio da madre, as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Olha só que bênção profética, tá? E elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos, tá? Então, irmãos, até aqui a gente está vendo o quê? O fluxo da promessa de Deus. Deus está abençoando, tá? Mas a partir daqui que eu acho que vai ser interessante, tá? Porque se a gente for ver um capítulo antes o livro de Gênesis falar da bênção que estava sobre José, ele vai narrar uma história sobre Efraim e Manassés. A bênção sobre Efraim e Manassés. E aqui, Pedrão, posso passar para ti essa parte, para te ler um pouquinho ali e tu comentar essa parte da bênção que vai vir sobre Efraim e Manassés? Então, eu só queria falar uma coisa antes disso. Quando Jacó ele chama José para lá naquele momento em que ele passa a bênção para José, o fluxo da promessa entra por José e chama os 2 filhos, a gente vai falar isso mais adiante. Nesse mesmo momento, ele entrega uma profecia para Judá também. A gente não pode esquecer disso, entendeu? Ele promete que de Judá o cetro não sairia mais. Ele daria o cetro de reino, a realeza não sairia de Judá. Então a gente não pode esquecer isso. Enquanto ele promete a frutificação, as bênçãos da primogenitura para Efraim, que é a casa de José, ele também promete a Judá que o cetro não sairia de Judá. A realeza de Israel não sairia da tribo. Então a gente não pode esquecer isso, entendeu? Porque isso é fundamental para a gente entender as 2 casas. O porquê que Deus age de uma forma com uma casa e de outra com a outra casa. Guarda isso no coração aí, vamos tocando para frente o estudo. Vamos lá. Perfeito, então. Então, olha só. Aqui eu botei só para os irmãos entenderem algo que a gente vai perceber também, tá? O que eu falei da bênção da primogenitura e o que o Pedro falou sobre Judá está justamente nas palavras que a gente vai ver daqui para frente. Uhum. Em 1 Crônicas, nós vamos ver sendo relatado isso. Ó, a bênção, ela pertencia a Ruben. Ó. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o soberano. Olha a bênção aqui, ó, do que o Pedro comentou com vocês. Judá
E nós vamos ver Efraim também. Judá, ele é da onde viria a descendência messiânica, né? O descendente, Cristo. Né? Porém, a primogenitura foi de José. E por meio de José nós vamos ver que é dado a Efraim e Manassés, tá? E nós vamos ver assim, ó, até o autor de Hebreus, Paulo, ao falar, ele vai dizer assim, ó, que pela fé Jacó, próximo da morte, ele abençoou cada um dos filhos de José. É isso que a gente vai ler daqui para frente, tá? A bênção de Deus sendo direcionada para os filhos de José. Então, Pedrão, se eu botar o texto na tela, você lê para nós? Já estou aqui com ele. Tá, ele começa aqui, ele termina na outra tela, daí, tá? Tá, beleza, vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Você vê aí que agora ele está colocando Efraim e Manassés no lugar de Rúben e Simeão. Efraim na primogenitura, na cabeça das 12 tribos. Literal e espiritual, não esqueçam disso. Vamos lá, verso 6. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos e deu a seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, a mão da primogenitura, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. E multiplique-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Esse texto é chave para você entender as 2 casas de Israel, irmãos. Porque nesse momento aí,
é que das 12 tribos de Israel, de Jacó, que é Israel, o fluxo passaria para os filhos de José. E ele coloca José, a casa de José, Efraim e Manassés, Efraim como primogênito. Porque, irmãos, naquele texto que a gente leu agora há pouco, que eu li, falando que ele fala assim, o Deus Todo-Poderoso que me trouxe de luz, nesse momento, ele está se lembrando pelo Espírito, irmãos, o que Deus falou com ele quando colocou sobre ele a promessa. E ele agora está se lembrando pelo Espírito que a palavra frutífero estava no nome do filho de José, Efraim. Vocês conseguiram ver na riqueza de detalhes do texto que Jacó, Israel, ele não tinha mais vigor físico, ele estava no auge da sua velhice, ele não conseguia nem mais enxergar direito, ele não sabia nem identificar quem era um e quem era o outro. E ali, naquele momento, ele sabia que ele não ia... Aquela promessa ao qual Deus falou que ele seria frutífero, que seria pai de multidão de nações, ele sabia que aquilo não ia se cumprir, literalmente, na vida dele, mas que na frente dele, José estava trazendo o frutífero, estava trazendo Efraim. E aí o Espírito toma aquele homem, Jacó, e ele, pelo Espírito, recita esse texto, e abençoa com a primogenitura Efraim, o duplamente frutífero, e faz o fluxo da promessa passar por aquele gentio, que no detalhe do texto você vê que Efraim e Manassés são 2 egípcios. Eles nasceram de José no Egito. E eles são gentios. E se cumpre, mais uma vez, aquilo que o Tiago falou, que o segundo da primogenitura, o segundo dos irmãos recebe a primogenitura. E aí os gentios são colocados na cabeça das 12 tribos, Deus fazendo literalmente dentro das 12 tribos de Israel, o que ele faria mais na frente, através do seu filho. E o detalhe mais importante nesse texto é a cruzada de mão, quando Jacó cruza a mão para inverter a primogenitura, colocar na cabeça do segundo. É pela cruz, irmãos, é pela cruz que os gentios são colocados na cabeça das 12 tribos. Entende? É pela cruz. Deus já está dizendo que é pela cruz que isso aconteceria. Vai lá, Tiagão. É isso aí. Olha que interessante. Até o texto que eu botei um pouco anteriormente, num slide antes, cita o autor de Hebreus, né? E Hebreus vai dizer justamente na galeria dos heróis da fé, ele vai dizer assim, ó, que pela fé Jacó na sua velhice abençoou os filhos de José, pela fé. Tá? Quando José chega lá e bota um filho na posição de primogênito, o outro na mão esquerda, né? E Jacó, ele cruza as mãos, poxa, o Pedro destacou muito bem, tá? Esse sinal de cruz aqui, ele estava apontando, ele estava tipificando que essa união se daria na cruz, tá? E é isso que a gente vai ver lá na frente, que a união dos 2 povos, das 2 casas de Israel, vai se dar na cruz. Só que o detalhe aqui é que esse texto ele é riquíssimo. Ele começa pelo seguinte fato, tá? José, se vocês prestarem atenção nos textos que a gente leu até agora, José é chamado de ramo frutífero. Lembra da bênção que veio lá desde Adão? Frutifica e multiplica? José é chamado de ramo frutífero, tá? E José, quando ele tem os 2 filhos, lá no Egito, tá? Olha aqui, Egito, gentios. Ele tem 2 filhos no Egito, ele vai dar nomes específicos. E nós precisamos lembrar que o nome para o povo judeu, ele não era que nem para nós, que é escrito aleatoriamente, ou porque a gente acha que soa bonito e tudo mais. Para eles, o nome era carregado de uma bênção profética, de um peso que eles esperavam que repousasse sobre a vida de quem havia recebido aquele nome. Então, nomes tinham significado, não só para o povo, como para o próprio Deus. Deus, quando muda o nome de Abraão, que era pai de muitos, ele vai acrescentar, ele vai dizer, teu nome será Abraão, que significa pai de multidão, tá, de povos. Nós vemos que o nome, ele trazia um peso de bênção, né, sobre a vida das pessoas. Quando Jacó ele olha para José, ele diz, olha, José se chama ramo frutífero, e ele tem 2 filhos.
O primeiro, primogênito, se chama Manassés, que significa esquecer. Quando Jacó abençoou, ele está dizendo, porque Deus me fez esquecer o que os meus irmãos fizeram. Então, Manassés significava esquecer. Enquanto Efraim significava o quê? Multiplicar, né? Frutificar. Então, quando Jacó, que ele entendia muito dessa questão do nome profético, né? Ele olha, ele diz, poxa, eu tenho aqui na minha frente 2 para abençoar. Ele olha, um se chama esquecer, o outro se chama frutificar, multiplicar. Para quem que eu vou dar a bênção da primogenitura? Para aquele que significa esquecer ou para aquele que significa frutificar e multiplicar? Tá? Hebreus vai deixar claro, Jacó abençoou pela fé. Quando José diz, meu pai, não assim, não é assim que se faz. Né? Jacó disse, não, meu filho, eu sei, tá? Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Pela fé. Tá? E nós vamos ver que o fluxo da promessa ele vai se cumprir justamente nesse detalhe, pela fé. Tá? Então nós vamos ver que Jacó ele cruza as mãos, o Pedro destacou muito bem. Nós vamos ver ali uma das primeiras vezes onde aparece eu vou usar o termo, né, o sinal da cruz, né, a cruz tipificada. Tá? E nós vamos ver esse sinal da cruz aparecendo muitas outras vezes daqui para frente. Mas aqui nós vamos ver essa bênção. E a própria bênção que Deus dá para Efraim e para Manassés, nós vamos ver que Deus abençoa Efraim botando ele como primogênito. Porque quando se fala da primogenitura, o primogênito vem sempre primeiro até na escrita. Então, ao iniciar, começa Manassés e Efraim. Mas na metade do texto em diante, nós vamos ver que não é mais chamado Manassés e Efraim, é Efraim e Manassés. Por quê? Porque Jacó botou Efraim na frente. E 2 detalhes que eu quero destacar antes da gente passar para o próximo slide. Só para vocês acrescentar riqueza a esse estudo que vocês estão tendo. Primeiro deles é que a bênção que Deus vai dar para Manassés e Efraim, ele está dizendo, em vocês é que vai ser chamado o meu nome. Tá? Em vocês é que vai ser chamado o meu nome. Quando nós vamos ver ali na frente, se dividindo, né, as 12 tribos se dividindo em 2 casas separadas, a pergunta que eu faço é, vamos ver, Pedrão, tu que é o cara bom nisso, né? Por que Judá não foi chamado de Israel? E por que a bênção foi chamado de Efraim? Por que Efraim foi chamado de Israel e não Judá? Peraí, não, eu não entendi a pergunta. Quem foi chamado de Israel foi Jacó, você está dizendo. Isso, e quando a bênção vai passar para Efraim? Né? Tu lembra que Jacó, ele está dizendo ali, ó, em ti será chamado o meu nome. Por que Judá não foi chamado de Israel quando eles dividem em 2 casas? Já parou para pensar nisso, Pedrão? Não. Sabe por quê? Quando a gente lê esse texto, ó, eu vou passar aqui, ó, esse texto, nós vamos ver que o próprio Jacó, ao abençoar os 2 filhos de José, ele está dizendo assim, ó, seja chamado neles o meu nome. Quem é que vai ser chamado de Israel daqui para frente? Vai ser nos filhos de José, e mais especificamente naquele que recebe a benção da primogenitura. É por isso que Efraim é que vai receber o nome de Israel, e não Judá. Seja em ti chamado o meu nome. Tá? Agora, outro detalhe, eu falei que eu ia comentar 2 coisas antes de passar o slide, não é só a questão da primogenitura, do nome, mas a bênção que é dada, porque Efraim, ele vai receber uma bênção da seguinte forma, ó, multiplique-se como peixes sobre a terra, tá? Em meio à terra. Poxa, irmãos, olha se isso não nos conduz para a cruz de novo, lá para Cristo de novo, né? Jacó, ao abençoar Efraim e Manassés, ele está dizendo assim, ó, vocês vão multiplicar como peixes sobre a terra. Tá? Primeiro que peixe não multiplica na terra, multiplica no mar. Mas quando a gente vê Jesus aparecendo, ele chama Pedro e chama os demais apóstolos, e ele vai dizer o que para Pedro? Ele vai dizer assim, ó, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Homens estão sobre a terra. Quando ele diz assim, ó, vocês vão multiplicar como peixes sobre a terra, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa se cumprindo lá na cruz, lá em Cristo, porque Cristo vai comissionar os 12 agora para pescar essa multidão de povos. Então perceba que as bênçãos proféticas aqui destacadas, elas vão ter o seu cumprimento
pleno, a plenitude a partir de Cristo, o descendente, né, pela fé, tá? Então, eu acho que aqui é interessante porque a gente vai começar a entender bem as promessas que Deus está dando, tá? Então, basicamente, irmãos, vou botar aqui na tela porque acho que aqui a gente vai finalizar essa primeira parte só para os irmãos entenderem o fluxo da promessa de Deus, tá? Então, é por isso que Deus, ao dizer, nós vamos ver assim, ó, que a promessa daqui para frente ela começa a se cumprir. O povo, quando ele vai ser levado para o Egito, vai dizer que eles começam a ser perseguidos porque eles frutificaram e se multiplicaram ao extremo no Egito, tá? Ao ponto de se tornarem mais numerosos do que o próprio povo egípcio, né? E Deus, quando ele vai lá no Monte Sinai, ele vai reforçar essa aliança. Deus vai dizer de novo, ó, que se eles fossem obedientes à aliança, Deus faria eles frutificar e multiplicar. Tá? Então, o que eu quero destacar é que Deus deu uma bênção lá para Adão no início, e o fluxo dessa promessa veio percorrendo todo o povo que entrava em aliança com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, o povo que entrou em aliança no Monte Sinai. Frutifica e multiplica era uma bênção dada por Deus, que ela deveria seguir o povo da aliança, aqueles que entravam em aliança com Deus. Tá? Então nós temos ali o que eu posso destacar para vocês, que é o início desse mapa mental. Tá? A bênção profética de Deus, ela estava justamente nessa ordem. Ela começa em Adão, Noé, Abraão. Aqui nós vamos ver que é mudado, não é mais para o primogênito, ela vai sempre para o segundo, né? Isaac, Jacó, José, que é chamado por Deus, Deus multiplica, ou ramo frutífero. Vai para Efraim, que significa frutífero também, e vai passando assim por diante para o povo da aliança, tá? E a bênção que Deus havia dado era frutifica e multiplica, encham a terra, vai ser pai de nações, todas as nações da terra, né? Serão como as estrelas do céu, areia do mar, multidão de povos, multiplique-se como peixes. Veja que a bênção era multiplicação, tá? Só que isso vai nos conduzir a um segundo ponto que eu acho que é muito importante, tá?